Hoje vamos falar sobre o racismo. O racismo é um tipo de preconceito associado às raças, etnias ou características físicas, não sendo apenas a raça negra, mas contra qualquer raça ou etnia, sejam negros, brancos, asiáticos, índios, etc. Foram 358 anos de escravidão e 128 sem ela, e não conseguiram apagar essas marcas. Isso pode ser percebido quando, mesmo com leis proibindo o racismo no Brasil, ele continua sendo praticado por pessoas denominadas racistas, que são aquelas que se baseiam na ideia de superioridade de cor, pensamentos, crenças, cultura ou caráter. Esses ataques ocorrem desde lugares públicos por políticos, à internet com pessoas que se sentem protegidos pelo anonimato. A seguir, vamos mostrar um vídeo de um famoso político cometendo atos racistas. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Ok. Vamos lá? Hoje. Primeiro você nota que eu não estava sendo entrevistado por nenhum de vocês. Eu respondi por um laptop. Sim. Tá? O que deve ser bem melhor. A entrevista foi lá praticamente 40, 50 dias depois. Tá, okay? E se você substituir aquela palavra negra por gay, bate com a minha resposta. Eu já fiz em algumas faculdades que eu dei palestra, eu projetei a minha resposta e embaixo eu projetei duas alternativas de perguntas. Todo mundo dizia que a pergunta era em função de gay e não de negro. O senhor diz entendeu a pergunta errada. Eu pedi para a Câmara dos Deputados uma perícia se havia algum corte entre a pergunta do laptop e a minha resposta. A Câmara não fez, lamentavelmente não fez. Eu estou sendo processado agora por um órgão superior. Eu tenho como deputado... O Procurador-Geral da República está com o meu processo em mãos. Eu vou exigir dele, caso vá à frente esse processo, a perícia para ver se houve corte ou não. Eu estava no CQC na época, eu revi, todo mundo realmente não teve corte. O senhor pode então, pedir tal... Então o entendimento meu foi exatamente isso. Que o senhor entendeu errado. Eu confesso, foi o entendimento que eu tive. Até o Tais falou isso aí. Quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Agora, se você estivesse me entrevistando, se eu respondesse agora para você, você fala, deputado, você... Então vamos lá. Qual é a pergunta? Põe ali que eu vou repetir igualzinha. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir por... Se o seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Sem problema nenhum, não podia ser por um negro. Até eu te mostrei no semana um retrato de um soldado aeronáutico e perguntei pra você, e aí, qual é a cor desse cidadão? Você falou, é negro. Eu falei, é negro? Aí ele é meu cunhado. Para entender o racismo, precisamos entender primeiro seu conceito básico. Raça, manifesto de acordo com características físicas das pessoas. No Brasil, os principais são caboclo, mestiço, mulato e cafuso. Etnia, além de características físicas, engloba também a cultura, crenças, religião, língua. Bullying, preconceito e prática violenta contra pessoas indefesas. Existem vários tipos de racismo, entre os quais estão racismo individual, manifestos individuais contra comportamentos e estereotipos. Racismo institucional, preconceito vindo de instituições políticas ou econômicas. Racismo cultural, superioridade entre culturas existentes. A seguir, veremos uma entrevista com uma aluna do IFMG a respeito sobre o racismo. Você já passou por uma situação como essa? Bem, então, eu acho que você passa por diversas situações na sua vida que para muitas pessoas pode parecer, tipo, pouca coisa e às vezes você pode nem perceber, mas que você passa, sabe? Por exemplo, na minha antiga escola, a gente estava tendo aula de geografia e eu lembro que uma vez um professor de geografia me perguntou qual que seria a necessidade de ter um dia da consciência negra quando você não tem um dia da consciência alemã. E eu acho que isso é aquela coisa de você comparar grandes preconceitos com coisas que, por exemplo, não tem como serem comparadas. É errado você querer comparar preconceitos, quando ambos se tratam de coisas completamente diferentes. Como você se sente sabendo que a sociedade é racista? Então, acho que você nasce tendo que lidar com isso. Então, você se sente mal, com certeza, de imediato você fala, não, por quê? Meu Deus, eu tenho que... Não, pra quê? Que mundo horrível. Só que no final acho que a gente aprende a ser forte com relação a isso. Você aprende a pegar... Diante de todas essas coisas, você aprende a pegar isso pra você e fazer, cara, eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar, eu quero ser mais do que isso. Quais mudanças deveriam haver para diminuir o racismo? Então, acho que o racismo é um negócio que não vai diminuir agora.
O que o movimento negro, vários movimentos estão trabalhando é para isso mudar daqui a 3 gerações, 4 gerações. Mas eu acho que o principal para o racismo diminuir é também negros começarem a se reconhecer como negros. Porque é aquela questão da representatividade. Quando você entende quem você é, automaticamente isso já está diminuindo. A sociedade está preparada para as mudanças em questões raciais? Com certeza não. Você já vê a sociedade ficando muito nervosa com questões como cotas raciais, em que as pessoas se indagam, meu Deus, mas que coisa injusta. Você já vê a sociedade ficando nervosa quando você vê diversos negros na universidade. Você já vê a sociedade ficando nervosa quando você vê negros dentro dessa instituição. Então a sociedade com certeza não está preparada. Mas a sociedade não esteve preparada já há mais de 3 séculos. Então, acho que a sociedade, isso não é uma questão para a sociedade estar preparada ou não, isso é uma questão que vai acontecer. E independente se a sociedade estiver preparada, tá todo mundo aí lutando. Cite uma vez que você já se sentiu magoada com a questão racial. Eu nunca... Com certeza já aconteceram várias vezes, mas eu acho que devido, à educação que eu tive, minha mãe, ela sempre me ensinou bastante até essa coisa de, independente do que acontecer, você permanece forte. Eu acho que todas as vezes que eu passei por alguma situação que me deixaram constrangida, qualquer coisa, eu só desviei e falei, não, vou seguir meu caminho, então eu não consigo nem lembrar.